E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia e na aula de hoje nós vamos estar estudando a arquitetura orientada a serviços, muito comumente vista aí como SOA, que vem do termo em inglês, Service Oriented Architecture. Então, se você vê arquitetura SOA por aí, estamos falando da mesma coisa. Vamos lá, então, contar um pouquinho da história, né, dessa arquitetura aqui. Então, ela na realidade surgiu a partir de necessidades, né, porque tínhamos sistemas legados que precisavam de integração com aplicativos novos e então nós precisávamos de uma arquitetura que suportasse essa maior flexibilidade, né, essa evolução do sistema. Então, a arquitetura orientada a serviços surgiu com esse propósito. Ela começou a ganhar mais forma, né, mais popularidade no final da década de 90, e ela é organizada em serviços independentes e interoperáveis. Então, basicamente, nessa arquitetura, nós vamos ter um serviço, cada um deles com um objetivo específico. Por exemplo, tem um serviço que ele vai cuidar só da autenticação, certo? Ele funciona de forma independente, ou seja, ele não vai precisar de outros serviços para ele estar funcionando, só que eles podem ser integrados, até porque geralmente um serviço de autenticação, ele é para dar acesso ao usuário para alguma outra funcionalidade dentro de um sistema, certo? Então eles são interoperáveis, mas cada serviço desse é independente. Além disso, eles são reutilizáveis também, então posso usar o mesmo serviço em mais de um local. Duas características que são muito importantes da arquitetura orientada a serviços são o baixo acoplamento, certo? Isso aqui significa que os meus componentes, né, os meus serviços dentro do meu sistema, da minha aplicação, eles são independentes, como já foi falado, e minimamente dependentes um dos outros. Como eu disse, nós vamos ter serviços que eles vão funcionar inteiramente sozinhos, só que eles geralmente são ligados a alguns outros serviços para fazer o sistema inteiro funcionar, certo? Só que essa ligação dos serviços uns com os outros, ela é mínima, e isso facilita na hora de precisarmos fazer alguma alteração num serviço específico, certo? Como eles não são dependentes, na hora de eu estar fazendo essa alteração no meu serviço X, não vai impactar no serviço Y, no serviço Z, certo? Porque eles são conectados só o mínimo. E isso aqui vai facilitar porque no desenvolvimento e manutenção de algum serviço específico, o impacto vai ser baixo, né, para mudanças e falhas em outros serviços. Então, o baixo acoplamento significa isso. Eu tenho meus serviços, que eles são independentes, vão interagir sim com outros serviços, só que essa interação é pouca, de forma que os meus serviços, se eles precisarem passar por algum tipo de alteração, ou no caso, se eles falharem, isso não vai impactar muito nos meus outros serviços que esse primeiro serviço estava conectado a. E outra característica, né, dessa arquitetura é a alta coesão. Alta coesão significa que cada serviço ele vai ter uma responsabilidade clara e focada, certo? Então, eu até dei um exemplo no slide anterior. Um serviço vai ser utilizado só para autenticação. Aí eu vou ter, um exemplo assim de uma rede social, eu vou ter um serviço só para autenticação, eu vou ter outro serviço só para publicação de alguma postagem, certo? Eu vou ter um outro serviço para comunicação com outros usuários. Então, cada serviço ele vai ter um objetivo específico, certo? Pode ter alguma função, um conjunto de funcionalidade, mas eles vão estar sempre referindo a um tipo específico de função, de atividade. Então, baixo acoplamento, alta coesão, duas características muito importantes da SOA. Beleza, vamos aqui para a nossa primeira questão. A arquitetura orientada a serviços, como eu disse, é bem comum vermos esse termo aqui também, é um modelo de arquitetura de software que permite a comunicação entre diferentes sistemas e aplicações através de serviços bem definidos. Esses serviços são independentes e podem ser reutilizados em diversos contextos. Quais seguintes benefícios estão associados à utilização de uma arquitetura SOA? Então, vamos lá. Aumenta a dependência entre os serviços e os sistemas que os utilizam. Tá errado, né? Na realidade, o objetivo da SOA é justamente diminuir a dependência entre os serviços, né? Cada um vai funcionar sozinho, certo? Eles vão ter relação um com os outros, mas
sozinhos, eles são independentes, eles vão funcionar direitinho da forma que eles precisam se eles estiverem sozinhos. Aumenta a complexidade e manutenibilidade dos sistemas, também está errado, né? Por estar bem separado, cada um com um objetivo bem focado, vai ser mais fácil, né? Então menos complexo, de fazer a manutenção desses serviços, porque eles não vão estar relacionados diretamente com outros serviços. Facilita a integração entre sistemas heterogêneos e promove a reutilização dos serviços. Essa daqui é a nossa alternativa certa, né? Então, eu posso ter serviços, inclusive, em sistemas distribuídos, significando o quê? Eu posso ter um serviço numa máquina, outro serviço em outra, certo? Mas eles podem fazer essa comunicação entre si. Então, integração de sistemas homogêneos, ou seja, computadores com sistemas operacionais diferentes, né, com hardware diferentes, coisas assim, é possível nós fazermos a integração nesses sistemas heterogêneos e promove a reutilização de serviços. Isso aqui também está certo, né? Por exemplo, um serviço de, novamente, autenticação. Você pode precisar de o serviço de autenticação para mais de uma funcionalidade dentro de um sistema, dentro de um site. Então, ele pode ser reutilizado. As outras alternativas aqui, reduz a escalabilidade e a disponibilidade dos sistemas. Está bem errado, né? Na realidade, ele aumenta a escalabilidade do sistema, que é a capacidade do sistema de conseguir crescer, né, evoluir. E centraliza a lógica de negócios. Está errado. Na realidade, ele está descentralizando a lógica de negócios, né? Então, cada serviço ele vai ter uma lógica de negócios específicas. Como são vários serviços que nós temos, essa lógica está descentralizada. Beleza, então a alternativa correta aqui, C. Bora para a próxima questão. Com relação à arquitetura orientada a serviços, é um paradigma que trabalha com recursos distribuídos orientados como serviços. Com relação a essas características, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falsa. Vamos lá. Trabalha com o conceito de independência entre serviços, certo? Eu falei algumas vezes já isso, mas só reforçando, os serviços eles são independentes, então eles vão funcionar, tudo que eles precisam fazer, eles vão estar fazendo sem depender de outros serviços. São independentes. É uma arquitetura fortemente acoplada com alto nível de coesão e baixa redundância. Tá falso. Eu até dei ênfase, né, em duas características que essa arquitetura aqui tem, que ela é fracamente acoplada ou tem baixo acoplamento e alta coesão, significa que os serviços, certo? Eles são independentes, minimamente tem um contato mínimo ali entre outros serviços e cada um desses serviços tem seu próprio objetivo, né? Então, essa alternativa aqui está errada por isso, está dizendo justamente o contrário. Seu foco é prover serviços fracamente acoplados e coesos. Tá certo. Essa daqui é o oposto dessa daqui de cima, né? E basicamente está dizendo o que eu acabei de falar. Serviços fracamente acoplados e coesos. E última alternativa aqui, serve para modelar e implantar funcionalidades em formatos de objetos. Tá falso, ok? Apesar disso aqui ser uma possibilidade, implantar, né, funcionalidades em formato de objeto, não é para isso que ela serve primordialmente, né? A arquitetura orientada a serviços. Apesar disso ser uma possibilidade, não é para isso que ela serve especificamente, certo? Então, as afirmativas são, respectivamente, verdadeiro, falso, é assim. Vamos lá, vamos agora ver sobre os componentes que tem na nossa arquitetura orientada a serviços. O primeiro deles é o provedor de serviço. Então, esse provedor de serviço, ele vai disponibilizar um serviço, né? Então, ele vai criar, implementar e oferecer algum serviço que vai poder ser utilizado por outros sistemas, né, outras aplicações. Então, ele vai estar dando um serviço com um objetivo específico, certo? Um exemplo que eu até coloquei para esse caso aqui seria, por exemplo, uma API de pagamento de uma empresa como o PayPal, por exemplo. Então, você vai ter uma API que ela serve especificamente para realizar o pagamento de compras de plataformas online.
Então, esse vai ser o serviço que vai estar sendo provido, certo? Então, o provedor de serviço ele vai definir o que esse serviço faz, no caso, vai cuidar do pagamento, né, dos usuários, e como ele pode ser acessado por meio de uma interface padronizada. Então, o provedor de serviço vai ser responsável por isso. Algumas responsabilidades que ele tem: implementação, né, então o desenvolvimento da lógica e da funcionalidade do serviço, então como é que ele vai funcionar, basicamente. O provedor de serviço, ele, quando eu estiver criando esse serviço, ele vai implementar todas as lógicas, no caso da API de pagamento, né, vai fazer as verificações de que um cartão de crédito existe, né, para poder fazer essa compra, se ele tem limite disponível, essas coisas, todas essas lógicas de negócio. Publicação. Então, tornar esse serviço disponível, né, para o uso, por meio de um registro de serviço, que é um outro componente da SOA, que nós vamos ver mais para frente, e também o gerenciamento. Então, manter e atualizar o serviço conforme necessário, né, para garantir que ele esteja sempre disponível e funcionando. Então, o exemplo aqui que eu dei, né, foi justamente uma API de pagamento, como por exemplo, do PayPal. E aí, basicamente, o provedor de serviço vai ser isso, né? Eu vou ter um serviço aqui, ele faz certa coisa, e aí se uma empresa, alguma organização quiser consumir esse meu serviço, na verdade, é o próximo componente que nós vamos estar vendo, né? O consumidor de serviço, que no caso seria alguma empresa que vai estar integrando esse serviço que foi provido na aplicação, no sistema que ela está usando. Então, consumidor de serviço, ele vai ser um sistema, ou uma aplicação, ou um usuário que vai consumir ou utilizar os serviços oferecidos por um provedor, certo? Então, por meio de uma interface, ele vai estar fazendo a chamada desse nosso serviço. Então, que eu dei exemplo aqui, uma aplicação, um site, certo? Ele vai estar consumindo esse serviço que foi provido, no caso, um site de e-commerce, né, de compras online, ele vai estar consumindo o serviço de API de pagamento para incorporar ele no sistema, certo? Para o usuário conseguir fazer o pagamento e receber os produtos dele. Então, dentre as responsabilidades do consumidor de serviço, tem a descoberta, né? Então, no caso, encontrar os serviços que é necessário integrar para o site ou para o sistema que ele estiver usando, através de, geralmente, um registro de serviços, que é o próximo componente que nós estaremos vendo. Invocação, que no caso aqui seria enviar solicitações ao serviço e usar uma interface e os protocolos que são definidos para fazer essas solicitações. Um exemplo aqui seria, por exemplo, um usuário, quando estiver usando o site, né, no caso, o site é o consumidor de serviço, vai enviar solicitações de compra através de um protocolo, por exemplo, HTTP, que vai ser convertido e traduzido, né, para que o meu serviço consiga entender aquela requisição. E o consumo, que é utilizar a funcionalidade do serviço para executar tarefas específicas ou obter dados, também é uma possibilidade. Então, aqui de exemplo, aquele ainda que eu estava falando, né, por exemplo, um comércio eletrônico, uma loja virtual, vai utilizar a API de pagamento, que é o provedor de serviço, e vai processar as transações de clientes. Então, o aplicativo e-commerce vai ser o consumidor do serviço e o provedor do serviço vai ser a API de pagamentos. E agora, nós temos o registro de serviço, que ele vai ser como um diretório ou um catálogo onde os serviços são registrados e descritos pelo provedor de serviço. Então, o provedor de serviço, ele vai criar, né, por exemplo, uma API que ela pode ser utilizada por empresas, organizações nos próprios sites e sistemas. Então, ele vai colocar esse serviço dele no catálogo, né, nesse registro de serviços, vai colocar uma descrição para ele, para na hora de os consumidores de serviço pesquisarem por algum que se encaixe com o que eles estão buscando, eles consigam achar através do registro de serviço. Então, ele vai facilitar a descoberta e a localização desses serviços por parte dos consumidores. Dentre as responsabilidades que tem esse registro de serviços aqui, temos armazenamento, né? Então, manter uma lista dos serviços que estão disponíveis, com as suas descrições, suas interfaces.
A disponibilidade também. Então, permitir que os consumidores de serviço consultem e descubram quais serviços estão disponíveis. Então, além disso, facilitação da integração. Então, fornecer as informações necessárias para que os consumidores possam se conectar aos serviços. Então, vai ser basicamente um catálogo. Ele vai ter, assim, serviço tal, uma descrição do que esse serviço tal faz, certo? E também vai ter tem que ter orientações de como esse serviço vai poder ser consumido, certo? Então, esses são as responsabilidades do registro de serviços. E um exemplo dele seria o UDDI. Grande chance de que você já tenha ouvido falar disso, né? O Universal Description, Discovery and Integration. Então, o UDDI ele é usado justamente para publicar as descrições de serviço e permite que outras empresas ou sistemas encontrem e utilizem esses serviços. Então, ele é um exemplo de registro de serviço. Bora aqui para mais uma questão. Julgue o item seguinte relativo ao DDI, a modelagem de dados e a Business Intelligence. Na arquitetura SOA, um padrão de arquitetura de software de baixo acoplamento, o DDI define um padrão para renderização de documentos XML em navegadores web. Bom, essa alternativa aqui está errada, né? Nós acabamos de ver qual que é o objetivo do DDI, que é justamente registrar serviços que vão estar disponíveis para que empresas, organizações possam consumir nos sistemas que elas tiverem, certo? Então, ele não serve para renderização de documentos XML em navegadores web. Ok, um funcionamento em conjunto. Nós vimos uma descrição, né, do que cada um desses componentes faz, só que, para resumir, assim, porque teve até algumas chamadas referência a outros componentes, eu coloquei aqui basicamente um resumo de como que vai funcionar o relacionamento entre eles. Então, primeiramente, o provedor de serviço, ele vai publicar a descrição do serviço no registro de serviço. Então, o provedor vai disponibilizar o serviço dele no registro. Aí, o consumidor, ele vai consultar o registro para poder encontrar o serviço que ele deseja. E, por fim, o consumidor, ele vai invocar o serviço do provedor usando uma interface e os protocolos definidos, certo? Vamos agora para mais uma questão. Observe a figura a seguir, que representa a estrutura básica do SOA e assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa. Então, aqui a gente tem um diagrama, né, representando o relacionamento do provedor, consumidor e registro de serviços. Bora lá. Consumidor de serviço são as aplicações que consultam o provedor de serviços para invocar os serviços do registro de serviços. Essa alternativa aqui está errada. Por quê? O consumidor de serviço, ele faz a consulta no registro de serviços. Aqui está dizendo que ele faz a consulta no provedor, mas não. Na realidade, nós vamos ter o consumidor, que vai fazer uma consulta no registro, e aí sim ele vai para o provedor, depois que ele escolheu o provedor que ele quer. Então, essa alternativa aqui está errada. O provedor de serviço implementa e disponibiliza serviços, publicando suas descrições para que possam ser descobertas e consumidas pelas aplicações. Tá? Corretíssimo. Uma boa descrição de justamente o que o provedor faz. O registro de serviços armazena e disponibiliza as descrições dos serviços publicados. Também está correto. E, na SOA, a separação de assuntos envolve dividir problemas grandes em partes menores, facilitando a decomposição da solução em diferentes componentes específicos. Tá correto também, né? Esse é o objetivo aqui da arquitetura. Então, ela vai separar, né, as funcionalidades em serviços menores. Então, a única alternativa que está incorreta é a primeira, e isso aqui nos dá a letra A. Beleza. Vamos agora ver algumas tecnologias e protocolos que são utilizadas aqui na arquitetura orientada a serviços. Então, para começar, nós temos aqui o SOAP, que ele é baseado em XML, né, que é uma linguagem de marcação.
que ele serve justamente para ser lido e compreendido por sistemas heterogêneos. Por isso que ele faz uso da linguagem XML. Então, vai ter uma descrição melhor, certo, das mensagens que vão ser enviadas através desse protocolo aqui. E ele é rígido, porque pode ter validação aqui de mensagens, especificações de operações permitidas. Então, por exemplo, um usuário ele quer enviar alguma informação utilizando SOAP que não está no formato esperado. Então, esse protocolo, por ser mais rígido, vai impedir que essa informação entre no banco de dados, né? Especificação de operações permitidas. Então, se o usuário quiser fazer uma operação que ele não tem permissão, por exemplo, enviar alguma informação para o banco que ele não tem autoridade para fazer, esse protocolo, por ter essa definição, não vai permitir que isso aconteça. A independência de transporte. Então, podemos utilizar diversos protocolos de transporte, certo? HTTP, SMTP, TCP. O HTTP é o mais comum, mas pode ser usado vários tipos diferentes de transporte. E segurança, né? Ele oferece suporte para padrões de segurança como o AWS Security, que vai permitir autenticação, criptografia e controle de acesso. Então, é um protocolo bem mais formal, mais robusto, no sentido de que precisa de mais validações para essas informações serem enviadas. Nós também temos aqui o WSDL, que é o Web Service Description Language, que ele vai incluir métodos que podem ser chamados, os parâmetros esperados também e o tipo de retorno que os dados esperam, certo? Ele é muito utilizado com o SOAP para isso, né? Então, para justamente dizer tudo o que é esperado de uma solicitação. Então, que nem está escrito aqui, os métodos que eles vão poder ser chamados, os parâmetros que são esperados e também o tipo de retorno que vai ter essa solicitação. Interoperabilidade, então ele vai garantir que diferentes sistemas possam interagir com o serviço web de uma maneira consistente, então sistemas heterogêneos, né, que talvez tenham um sistema operacional diferente, estejam em máquinas diferentes, enfim. E o uso com o SOAP, né, como eu disse já, ele é comumente usado em conjunto com o SOAP para fazer a descrição dos serviços que podem ser chamados, né? Então, eu até falei aqui, né? Então, especificação de operações permitidas, validação de mensagens, podemos usar o WSDL para isso. Outra tecnologia que temos aqui é o REST, que ele é um estilo de arquitetura para sistemas distribuídos, especialmente para sistemas web. E algumas características que ele tem são leveza e simplicidade, que enquanto o SOAP, por exemplo, é um pouquinho mais rígido, um pouquinho mais rígido, mais formal, tem parâmetros assim certinhos, tem que colocar o que ele espera de resultado, enfim, muito mais burocrático, né? O REST, ele é mais direto ao ponto, ele é mais simples. Ele usa os métodos HTTP, então GET para pegar informações, o POST para enviar informações, o PUT para editar informações e o DELETE para apagar informações, certo? Nas operações básicas das solicitações dele. Ele é stateless, é uma característica dele que não há estado mantido entre as requisições do cliente e servidor. Então, se o cliente ele vai fazer 2 solicitações para o servidor, ele não vai lembrar qual foi a primeira solicitação. Então, todas as informações que o usuário tem que mandar é numa solicitação só. Então, ele não vai lembrar de solicitações passadas que o usuário fez. Todas as informações que ele tem que enviar devem ser enviadas de uma vez. E o uso do URI, né, o Uniform Resource Identifier, que ele é usado para cada recurso que tiver, isso vai facilitar na localização e na manipulação desses dados. Então, o URI é uma forma de identificar, né, esses recursos. E também temos aqui formatos de mensagens, que podem ser vários formatos distintos, né? Tem o JSON, o XML, o HTML, só que esse aqui é o mais comum, é o que é o mais usado com o REST. Nós também temos aqui o ESB, que é o Enterprise Service Bus, que ele facilita a integração, né? Então ele vai atuar como um middleware entre os serviços ou sistemas ou aplicativos. Então o middleware é basicamente um intermediário, né? Então entre serviços diferentes ou entre sistemas diferentes, ele vai estar lá no meio para fazer essa conexão.
Gestão de mensagens. Então, ele vai garantir que as mensagens sejam entregues, né, de forma correta, dados transformados, se houver essa necessidade, roteadas, ou seja, para o endereço correto e filtradas conforme a necessidade. Ele também ajuda na escalabilidade e flexibilidade, porque ele permite que novas aplicações sejam adicionadas ou modificadas sem que isso afete o sistema como um todo. E ele também tem suporte para vários protocolos, como SOAP, REST e JMS também. Bora lá para a próxima questão. Sobre a arquitetura orientada a serviços, é correto afirmar. Vamos lá. No cenário em que a TI atuava de forma reativa, período anterior ao da SOA, os serviços eram gerados com fraco acoplamento. Então, essa alternativa aqui está incorreta, né? Porque esse conceito de fraco acoplamento, quem trouxe foi justamente a arquitetura orientada a serviços, porque viu-se como uma necessidade. Isso. E lembrando que o fraco acoplamento é os serviços eles serem independentes e terem pouca dependência de outros serviços, né? Então, eles interagem entre si, mas cada serviço vai funcionar de forma independente. Então, no relacionamento de um serviço A com o serviço B, por exemplo, o serviço A falhou, isso não vai influenciar muito ou nada o serviço B. A palavra-chave para tratar do projeto, da implementação e da implantação de serviços por meio do SOA é o barramento de serviços, também chamado de Service Bus ou Enterprise Service Bus. Essa aqui é a nossa alternativa correta, né? O que vimos aqui no slide anterior. Mas vamos ver as outras alternativas aqui. Quando o provedor publica os serviços, são gerados registros do padrão universal chamado WSDL. Não, né? O WSDL ele serve para a gente definir, para nós definirmos o formato, né, que as mensagens vão chegar. No caso aqui, a publicação dos serviços poderia ser no DDI, né, que é um registro de serviços, por exemplo, então essa alternativa está incorreta. Quando o sistema deseja consumir algum serviço, ele busca no WSDL, incorreto também, né? Aqui também poderia ser aplicável o DDI. E SOAP e REST são padrões de descobrimento que definem as informações sobre os serviços. Essa aqui está errada, porque o SOAP e REST são protocolos de comunicação, certo? Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta. E acabamos. Esse aqui é o gabarito da aula de hoje. Então, eu espero que tenha ficado claro esse assunto de arquitetura orientada a serviços, porque ele cai bastante. Eu trouxe aqui os temas que são mais recorrentes, caem com bastante frequência, né? Mas é isso, espero que tenha ficado tudo claro, te desejo bons estudos e te vejo na próxima aula.